Gente, boa noite a todos, todas, todos. Obrigada por terem ficado aqui para esse bate-papo, para essa troca. Dizer mais uma vez que nós estamos celebrando hoje aqui, Ana Paula Cruz, todo o seu trabalho, sua realização, seus sonhos, seus desejos, sua história, suas memórias, sua trajetória, sua rede, sua riqueza, que são sua família, as pessoas que compõem com ela e trabalham e constroem essa possibilidade de existência que é farta, que é generosa, que é, com certeza, muito criativa. Então, estamos aqui, nós somos fartas, todas nós, não tem jeito. A gente é um continente inteiro, não tem jeito não. Esse negócio de escassez não é com a gente. A gente está sempre fazendo muitas coisas e entregando bastante para o mundo, contribuindo para a história, ainda que por vezes, né, estamos atravessadas aí por todas essas violências. E aí, só dizer algo assim muito importante antes de fazer a pergunta que as nossas convidadas, que é, a gente vive, né, tem uma autora que eu gosto muito, não estou citando ela aqui para mostrar que eu li ou que eu sei, não, estou citando para chamar para perto, porque quando a gente cita mulheres negras, quando a gente reconhece, quando a gente vê mulheres negras, vê o trabalho delas e pode fazer com que esses trabalhos inspirem a nossa vida, a gente também traz elas para cá, né, para contribuir. Ana Paula fez um show incrível e chamou outras mulheres pretas para estar aqui agregando, contribuindo e somando nessa encruzilhada. Então é sobre isso. Tem uma que eu amo, que é a Saidiya Hartman, é uma historiadora maravilhosa, e ela tem um livro chamado Perder a Mãe, que quando eu vi a primeira vez me impactou muito, né, porque minha mãe já faleceu, e quando eu ganhei esse livro foi num contexto que estava muito próximo. E quando eu li Perder a Mãe, que ela vai falando da rota transatlântica da escravidão, e ela fala que uma das coisas fundamentais para a colonização, para a escravização, para o racismo, por todas as violências e preconceitos que a gente tem na sociedade que a gente vive, é o esquecimento. O esquecimento é um projeto. Então, para você escravizar tantas pessoas, né, milhões de pessoas, fazerem com que elas, né, estivessem lá nesse tráfico transatlântico, nessa rota violenta, que elas viessem para o Brasil, trabalhar de forma forçosa, você precisava investir no esquecimento. Então, o esquecimento, ele foi uma forma de fazer com que essas pessoas elas pudessem não ter as suas referências de cultura, de memória, de pessoas, de laços familiares, de amor, de afeto, e assim elas estivessem aqui dentro desse projeto de colonização, né? Fossem mantidas aí de forma submissa. A gente sabe que a gente tem transgredido o esquecimento desde sempre com muitas formas. Dentre elas, a arte, a música, a escrita. Tem uma outra mulher que eu amo, que é a Leda Maria Martins, que ela foi fazer uma pesquisa com o tronco linguístico banto, que é do Congo. E ela descobriu que nesse tronco linguístico, o verbo tanga, que designa o ato de escrever, é o mesmo que designa dançar. E também é uma das derivações do tempo. Então vejam, escrever, dançar e tempo são faces da mesma encruzilhada para os povos africanos. Então, quando a gente escreve, a gente dança, a gente também marca os nossos passos no mundo construindo memória. E aí ela vai dizer e vai defender que esses povos, por exemplo, eles têm escrita. Só que escrita não é só letra caligrafada no papel, como a gente conhece, está acostumada a ver. Escrita não é sinônimo de livro. Escrita também é o nosso corpo. A memória que a gente traz no corpo. Os povos africanos não escrevem seus saberes só em livro, biblioteca, arquivo. Até porque, se tratando dos nossos, as nossas memórias muitas vezes não estão lá, ou estão de forma muito envesada, de forma mentirosa. Mas aonde traz essas memórias? No próprio corpo. É o corpo em movimento que conta história. É a melodia que conta história. Mateus Aleluia diz que o som vem antes da palavra. É o som que conta história, a palavra que conta história. Então, quando a gente é chamada a dançar, quando acaba esse espetáculo, é a gente também escrever história. Então, eu queria muito saber, de cada uma que está aqui, como que tem sido alimentar os seus desejos, porque a Ana falou muito sobre isso. Qual é o meu desejo, quais são os nossos sonhos, né? A gente aprende muito a sustentar o incômodo, mas às vezes a gente não sustenta o desejo, né? O que a gente deseja, o que a gente quer. Então, eu queria muito saber de vocês como vocês têm sustentado os seus desejos, vivido os seus desejos no trabalho que vocês realizam para contrariar o esquecimento e fazer as nossas memórias de tradição africana, afro-brasileira, afro-indígena terem vigor, circularem
e contar outras histórias nesse Brasil e para fora também. E aí eu queria começar perguntando isso. Queria começar perguntando isso aqui para Flávia. Acho que a Ana já respondeu. Acho que a Ana entregou um show para responder isso. Mas eu queria começar para Flávia, quando que ela tem vivido os seus sonhos, os seus desejos. E também, junto com essa pergunta, eu queria muito que vocês me dissessem como que vocês saem daqui hoje. Porque eu acho que a gente entra de um jeito, assiste um espetáculo como esse e sai de outro. Então, eu queria muito também que vocês falassem sobre emoção, sobre sentir, como vocês se sentem hoje, depois desse espetáculo, e também como que o desejo tem sido aí concretizado nos trabalhos que vocês realizam, que para mim todos eles contrariam aí a lógica do esquecimento, da dor, porque a gente não é só dor, a gente tem muita história de existência, muita tecnologia também. Isso, Flávia. Boa noite. Boa noite a todas, a todos, a todes. Ana, parabéns. Dandara, meu amor. Prazer estar mais uma vez com você, com Maíra, com Nilce. Mas eu queria cumprimentar, saudar e agradecer, Ana, você por ter proporcionado essa noite. Uma noite amorosa, afetuosa, de alimento para a autoestima, para a alma, para o corpo. Muito obrigada pelo que você ousou realizar. E eu acho que é um pouco nessa linha que eu tento responder a pergunta da Dandi. Como é que a gente concilia desejo, necessidade, né, prazer, numa sociedade muito pautada pela misoginia e pelo racismo? Então, sendo mulher negra, os desafios eles são maiores na direção da visibilidade, do reconhecimento e da prosperidade, né? Como é que mulheres negras ousam falar em prosperidade para além da sobrevivência que nos é imposta? Não é só de sobrevivência, de precarização, de miséria, de fome. Pelo contrário, né? A nossa trajetória é uma trajetória essencialmente redistributiva, como você falou, a gente multiplica a gente, e de fartura. A gente é o avesso, né, da escassez. Efetivamente, uma mesa de gente preta, de gente suburbana, de gente nordestina, é uma mesa farta de partilha, de alimentos para muitos. Isso não combina com pobreza, com miséria. Isso é o que nos foi imposto por um modelo, como a Dandara falou, de colonização, de subjugação, de opressão, de corpos, de histórias, de trajetórias, de memórias, de religiosidade. E que bom a gente poder falar e resgatar a nossa religiosidade, a nossa ancestralidade também aqui nessa noite, a partir da verdade que a Ana nos trouxe. Eu não vim aqui para chorar, mas chorei um monte, porque eu sou uma mulher de Iemanjá, veio uma filha de Xangô, taca fogo no gongá e fica as outras, né, as de água, chorando. Mas já para terminar de responder a sua pergunta, Dandara, o desafio de construir o autoconhecimento e fazer a atuação profissional não ser inimiga de uma vida pessoal, amorosa, coerente, né? Nos cobram muito trabalho além da conta, nos cobram muito ambições que eventualmente não nos alimentam e não nos satisfazem. E não fazem isso justamente porque nos roubam os momentos de encontro, os momentos de afeto, os momentos de dança, os momentos de festa. Então, eu acho que hoje, eu aos 53, quase 54, provavelmente a mais velha aqui da mesa, o meu grande desafio é conciliar o papel
profissional e social a que me impus, com tempo para convívio social, pessoal, amoroso, para cuidar das minhas plantas, para cuidar da minha casa, para cuidar do meu neto. Passei hoje um dia de avó, as pessoas falam, mas como assim? Passei o dia dando feijão, fazendo feijão, dando arroz. E isso nos alimenta. Então, eu acho que o grande segredo desse momento, não só da minha vida, mas desse tempo, né? Depois de uma pandemia, depois de tudo que a gente passou e sofreu com afastamentos, alguns, infelizmente, definitivos, é a gente realmente reavaliar o tempo, né? E por que corremos? Por que dedicamos tanto do nosso tempo, portanto, da nossa vida útil, ao ofício? Muitas vezes por pressão de outros e não nossas. É claro que eu não estou me referindo à luta pela sobrevivência. Isso nos exaure. Mas, eventualmente, a gente pode ter algumas escolhas. Algumas escolhas de... Essa hora e meia que eu passei aqui, em vez de eu ir arrumar gaveta, armário, sofá, cama, lavar roupa, eu vou ligar para uma amiga, vou trocar uma ideia, vou ouvir música, vou deitar e vou ouvir música, vou contemplar. Então, qualquer fragmento de tempo, para mim hoje o segredo essencialmente é esse. Qualquer fragmento de tempo que possa ser aproveitado, porque não sobra, né? Não vou falar o tempo que sobra, não sobra tempo, mas qualquer fragmento de tempo que possa ser apropriado para o nosso alimento de corpo, de alma, de afeto, de família, de dança, de conhecimento, tem sido o meu grande desejo. Mais do que qualquer outra ambição, as mais rocambolescas. As pessoas têm muita expectativa sobre o que nós devemos ser. Então, você deve ir para a novela, para o fantástico, para não sei o quê. Não, cara, eu quero molhar minhas plantas e essa semana eu não consegui fazer isso. É a beleza das coisas simples. É esse o meu desejo. Axé. Nilce. Nossa, eu estou falando porque você é a mais velha da volta, nós somos liberais. Empatou. E eu estou muito nessa vibe, muito nessa vibe. Fiquei muito feliz de ver a Ana no palco, arrasando, quebrando tudo. Mas o teu joelho está uma maravilha, a gente precisa Pois é. saber. O telefone dessa fisioterapeuta. Precisamos dessa fisioterapeuta. Raquel, né? Com Bruna Márcia, como é que funciona isso. Enfim, não consigo dançar igual você, mas jamais... Linda. Levanta a gente, Raquel. E dizer que eu sou contemporânea de Ana Paula da Unirio. A gente já se conhece há um tempinho, desde que eu usava tranças. Eu usava tranças. Tranças enormes. Enfim, eu estava muito feliz, fiquei muito feliz, emocionada com o capricho, sabe? A coisa do show foi estudado, foi ensaiado, foi pensado. É muito legal a gente ver esse trabalho que a gente quase nunca consegue fazer, né? Por falta daquilo que... Exatamente, né? Então é muito legal a gente ver você ser contemplado e executar um trabalho dessa qualidade. Isso aí. A outra pergunta eu já me esqueci, que eu já estou naquela parte do esquecimento. Nossos desejos. Os nossos desejos. Você já falou das plantas. Eu estou muito nessa vibe aí também, gente. Eu tenho desejos, a gente trabalha muito, a nossa saída lá em casa, meu pai, minha mãe, meu pai sendo analfabetos, criaram 5 filhos no subúrbio, e eles falavam, meu pai falava para mim,
a saída é estudar. Não tem outra. A saída é estudar. E o que ele pôde ensinar para a gente? Ele ensinou a música. A gente tinha esse privilégio de ter um pai músico. Então, com 5 anos, eu estava já na música. Então, enfim, tive esse privilégio imenso, imenso, imenso mesmo. E o meu desejo é que eu consiga levar essa minha música ao máximo de pessoas possível. E que essas pessoas curtam, né? Que elas peguem esse tempo, nesse fragmento de tempo e consiga estar escutando a minha, a Ana Paula, a Maíra. E é isso, é fazer música, é fazer o que a gente gosta. Eu não consigo me ver sem a música, desde sempre. Então, meu desejo é esse, é tocar mesmo. Pronto. Não sou de falar, sou de tocar, gente. Maíra. Oi, gente. Cheguei aqui de paraquedas. Vim assistir o show. Me chamaram para falar. Que lindo. Obrigada. Obrigada por esse show incrível. Obrigada por tanta verdade. Obrigada. Obrigada mesmo. Parabéns. A Paula que gravou na pandemia, fez umas flautas incríveis. Uma música Tambor Atento. E, enfim, você é incrível. Obrigada. Poxa, uma honra estar aqui nessa mesa com essas mulheres que eu admiro. E meu desejo, né? É muito interessante isso, falar sobre desejo, que, ainda mais vendo esse show, eu tento realizar meu desejo toda vez que eu subo no palco, né? E para mim é esse lugar sagrado que foi amadurecendo aos poucos. E hoje construí uma banda só de mulheres, quase todas presas. Tem uma branca agora. Tem a cota, ela é sapatão, tá tudo certo. Mas a força que isso traz é impressionante. É impressionante. Acho que essa coisa de estar entre mulheres, assim, é um poder. Eu às vezes não consigo nem explicar. Eu não consigo nem explicar o quão incrível que é fazer música com essas mulheres e colocar a nossa verdade. E a gente também estava no Foca e lançamos o disco agora, e a gente compôs muita coisa e colocar essa verdade nossa. Então, falar, chegar no palco e sem medo de se a música vai vender, se vai tocar, se as pessoas vão gostar, o que o pessoal vai querer ou não. Eu tinha muito isso, de eu chegava assim, ai meu Deus, tem que tocar música conhecida, senão ninguém vai saber. Aí eu falei, quer saber? É tudo autoral, é tudo nosso, é tudo fala da gente. Essa música aqui é sobre culpa, essa música aqui é sobre parir. Eu fiz uma música que eu estava parindo, eu fiz uma música. E eu falei, eu vou colocar isso no disco, e eu vou cantar isso todo show. Porque só a gente que parir pode cantar isso. Quem é que pode contar? Eu tive esse privilégio de parir uma criança. 2, sem nada, sem um remédio na veia. E eu posso cantar isso. Então, quando eu faço essa música, essa arte, e eu olho na cara das pessoas e eu falo coisas incríveis, tá tudo pago. O desejo tá ali realizado e me dá a sensação de que as coisas vão melhorar e que vai dar tudo certo e tá tudo bem. Depois eu vou para minha casa, cuidar das minhas filhas, cuidar das minhas plantas. E é isso, acho que essa coisa de tentar fazer o bem, né? Tentar falar, usar a palavra, usar o momento, usar o destaque que a gente tem para propagar coisas boas. Esse é um desejo, assim. É isso. Com certeza. Ih, desejante. Estou aqui. Então, Dona. eu tenho alguns desejos que eu já realizei. É óbvio que eu tenho desejos um pouco megalômanos. Eu sou professora também do Colégio Pedro II, de Realengo, na Zona Oeste. E quando eu cheguei lá para dar aula de flauta, né, a minha primeira turma, eu lembro que, nossa, os garotos tocavam muito mal. Sabe aquela coisa assim, muito ruim?
Muito ruim, muito ruim. E aí eu falava, meu Deus, como é que esses garotos vão para algum lugar, não vão conseguir se profissionalizar? Assim, todos eles passaram para a faculdade de música. 5 deles passaram, assim, para o bacharel de flauta. E aí eu comecei a criar um desejo, gente. Eu criei um desejo que é meio megalômano. Atualmente, eu tenho 47 alunos fazendo faculdade de música. A minha primeira turma lá em 2012 já está formada. O meu desejo é fazer com que 500 alunos que passarem por mim entrem numa universidade, seja lá qual for. É isso que eu quero. É muito triste para mim uma mãe de um aluno ligar e falar: você acha que minha filha vai viver de música? Aí eu falo: olha para mim, eu vivo de música. Eu só trabalho com música a vida inteira, eu nunca trabalhei em outra coisa. Então, assim, quando a mãe de um aluno me liga perguntando se é possível, eu falei: caraca, você não vê que é possível? Você não vê que é possível? Olha para mim. Claro que é possível. Né? Eu tenho uma história assim, que me toca muito. Que uma aluna falou: professora, eu vou fazer faculdade, vou fazer a prova, mas eu não vou tocar flauta não, eu vou só fazer a parte escrita. Aí eu: tá, mas se você não fizer a parte prática, você não passa, né? Ela: porque eu sou muito ruim em flauta. Cara, que me deu uma raiva. Olha, eu perdi toda a minha educação. Sabe aquele estudo do pedagogia? Cara, eu saí sala fora, eu tirei o sapato, falei: sai da minha sala. Você é ruim em teoria, porque eu fui sua professora de teoria, mas uma coisa que eu sei é que eu sou uma boa professora de flauta. Você é uma flautista, você vai... Se você não fizer, eu não te dou mais aula. Deu para você entender? Mas eu fiquei com uma raiva. Eu falei: que absurdo, você está falando isso para sua professora? Eu falei: sai da minha... Eu não sei gritar. Sai da minha frente! Sai agora! Aí ela saiu assustada, assim, tremendo, chorando, e não sei o quê. Aí eu olhei para ela e falei: cara, honra pelo menos a sua professora. Vai lá, tenha coragem e faça a prova. Se você virar para mim e falar: professora, eu tentei e não consegui, tá certo. Estava voltando de viagem, de uma turnê, não sei aonde, telefone tocando. Aí, nossa, a garota passou em primeiro lugar. Então, assim, eu quero, toda vez que eu faço alguma coisa, que aparece uma reportagem minha, alguma coisa assim que é muito importante para mim, eu mando para eles. Mando para eles para dizer assim: é possível. Porque eles não conseguem ver a possibilidade, sabe? A Zona Oeste, Realengo, assim, quando corta o cartão de passagem, gente, vocês têm que entender, eles não conseguem chegar no colégio. Se eu marco ensaio extra e o cartão da passagem deles é cortado, eles não conseguem chegar no colégio. Eles me ligam e falam: professora, eu fui passar e não consegui passar, por isso eu não vou para o seu ensaio. Isso para mim é muito tocante, porque eu estou num lugar que a pessoa quer ir para o ensaio e não tem a passagem. É desse tipo de aluno que eu estou falando, que ele tem que entender que ele pode entrar, que ele não precisa perpetuar a pobreza, que ele não precisa perpetuar a falta de intelectualidade, que ele pode. Então esse é um dos meus desejos como professora. Aí eu vou falar agora do meu desejo como profissional de música. Um deles eu já realizei, porque eu tinha uma coisa de estigma assim: ninguém me chama para tocar, eu fico tocando flauta em casa, sozinho. Aquela coisa de tocar para a parede, sabe? Tô tocando com quadro, tô tocando com CD, tô tocando com não sei o quê, tô estudando todos os choros. Eu falei, daí teve uma hora na minha vida, eu falei: pra que eu fico nesse inferno de tocar esse bando de música e não toco em lugar nenhum? E aí eu fiz um combinado com Deus. Que eu tenho isso, eu combino com Deus algumas coisas. Eu falei: você me botou aqui numa reencarnação complicada. Vamos fazer um combinado? Eu queria que antes que a minha mãe morresse, ela me visse no palco. É isso. Essa é uma das minhas realizações. Eu queria que antes que minha mãe morresse, ela tivesse, sabe aquela coisa de plantar árvore e escrever um livro? Ela viu meu EP nascendo. Então, essa é uma das minhas realizações. E para o futuro, eu gostaria de pensar na minha vida pessoal também, né, cara? Eu só trabalho.
Então eu quero formar família, eu quero casar. Quero formar Fica família, a dica. Fica a dica. Quero poder chegar em casa. Eu também fiz um outro combinado. Fui numa festa de Herê, aí o Herê veio falar comigo. E aí, não sei o que, eu olhava pra cara do Herê e fazia assim, ele tá triste, tia? Eu falei, tu acha que é legalzão, né? Eu trabalho pra caramba, chego em casa sozinha, não tem ninguém pra me abraçar, eu tenho que fazer sempre a minha comida, aí eu como qualquer coisa no bar, é sempre assim, eu trabalho a vida inteira, eu já tô com 42 anos. Eu falei, como é que é? Aí tu fica aqui me pedindo brinquedinho, tiazinha, guaranazinho, balinha. Toda hora eu venho aqui, dou as coisas pra você e não recebo nada. Eu falei, cara, na moral, cara, tô saco. Sabe quando você briga com a espiritualidade? Eu comecei a brigar com ele. De verdade, eu falei, tô de saco cheio, meu irmão. Pô, toda hora eu tô aqui, lava banheiro e faz isso e faz aquilo. Não recebo nada. Ele, tiazinha, o que você quer? Eu falei, queria chegar em casa até alguém. Como é que é isso? Vai rolar não? Na semana seguinte eu estava conhecendo a Jaqueline. Então o Herê trouxe. É isso. É o meu desejo, gente. São os meus desejos. Plantar uma árvore, escrever um CD. E hoje de manhã eu falei, acho que eu vou escrever um livro. É isso. Opa, gosto. História tem. História de vida. Com certeza. Acho que tem algo que ficou muito marcante aqui nas falas de todas, que foram maravilhosas. A gente tem um tempo curto, eu já falei pra vocês, né? Isso é horrível, gente. Estou aqui na Berlinda, sabe? Estou exprimida com negócio de tempo. Mas o que eu gostei, acho que algumas coisas ficaram nítidas, dentre elas, primeiro, a gente precisa de políticas públicas, né? Quando a gente fala que é necessário ter políticas públicas, porque é sobre isso, é sobre uma turma que não conseguia tocar flauta, ou que tocava muito mal, e que sai para uma universidade sobre, enfim, a oportunidade de ter essa formação, de conhecer e de acreditar em si mesmo. E isso não é qualquer coisa. Quando a gente tem uma formação educacional que nos tira a confiança intelectual, que nos destitui de autoestima, que nos joga para baixo, que faz a gente acreditar que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente é burro, que a gente é burra, isso condena a gente a não ter horizonte de sonho. Porque é algo tão básico sonhar. Sem sonho a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa sonhar. Para sonhar, a gente precisa expandir os nossos imaginários. Imaginação, gente. A gente falou de Herê. Imaginação. Para ter imaginação, para ver, para uma criança negra, ela se vê na lua, ela se vê como astronauta, como médica, como escritora, como musicista, como instrumentista. Para ter essa imaginação, é preciso que ela tenha acesso, que ela experimente. Experimentar, né? A gente só sabe se a gente gosta ou não gosta, se a gente experimenta. Uma vez experimentando, ela precisa ter autoestima, precisa confiar no seu próprio processo, que é algo que geralmente a gente não tem, não experimenta, não tem acesso e também não é incentivada a confiar. Então, que a gente possa fazer isso, né? Acho que todo mundo é um pouco professor e professora, então que a gente possa estimular isso, mas que a gente também possa reivindicar que a gente tem que ter política pública, que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que ter mais edital, que os editais precisam ser acessíveis, que não adianta ter um edital que você tenha uma burocracia que não nos torna acessível. Porque é sobre isso, existem várias formas de exclusão, algumas são sofisticadas, né? Que você não vai dizer para a pessoa que ela não pode ir porque ela é preta, mas você vai criar uma série de normas e uma série de códigos que faz com que muitas vezes essas pessoas não consigam participar. Ou, às vezes, elas nem tentam. Porque como já é criado, é muito difícil. Tem isso também, né? São criadas narrativas sobre os espaços. Então, a faculdade é muito difícil. O edital é muito difícil. Aí você olha para a faculdade, você não vê pessoas como você acha mesmo que não é o seu lugar. Às vezes, as pessoas nem tentam. A gente tem cota. Quando a gente olha para a média dos alunos e das alunas cotistas e não cotistas, a diferença para o ingresso que eu estou falando é de décimos, gente. É nada. Mas o que mudou a cota principalmente? É se ver, saber. Tem cota. Quando tem política pública como a cota, você fala assim, caramba, é para mim também. Tem cota aqui? Então, peraí, é para mim. E aí vai aumentando o número daquelas pessoas pretas circulando nesse espaço, você vai olhando, você vai falando, não, peraí, é para mim, é para mim, é para mim, vou tentar. E ter como tentar, né? Então, que a gente possa estimular isso, que a gente possa defender políticas públicas, que a gente possa entender também historicamente o que elas significam, reivindicar isso,
E não esquecer da gente. Acho que quando a Flávia fala sobre escolha, isso me toca muito, porque a gente também aprende que a gente não tem escolha nenhuma. A gente aprende que a gente, na verdade, a visão que a gente tem de pessoas escravizadas, né, e a visão e a imagem, os imaginários construídos sobre pessoas negras, é o quê? Da não agência. Como se a gente não tivesse agência, a gente não tem escolha. E sim, a gente tem violência, tem racismo, né? Não somos mais escravizados, né? Pelo menos não na letra da lei, né? E temos aí várias possibilidades, olha nós, né? Mas a gente tem violências, tem atravessamentos, tem limites, sem dúvida. Mas a gente também tem escolhas, a gente tem a nossa agência, né? E muitas vezes, quando a gente pode exercê-las, a gente acaba reforçando os processos de violência que já são impostos, né? Então, acho que é isso também, a gente se conhecer a ponto de dizer, e eu chorei muito quando você disse isso aqui, Ana, que o nosso desejo importa, que o nosso sonho importa. E aí, quando a gente olha para o desejo e para o sonho, a gente fica muito foda, né? Porque quando a gente faz algo que a gente quer muito, que é o nosso desejo, e a gente consegue lidar com medo, porque a gente tem medo e vai continuar tendo medo. Vamos com medo mesmo assim. Trabalha cansada, o Lorde dizer que trabalha cansada, vamos trabalhar com medo. Não tem nada que vai deixar a gente sem medo. Aí a gente lida com medo, vai com medo mesmo, vai com cansaço mesmo, mas a gente faz o que a gente quer. A gente é muito bom nisso. Muito boa nisso. E aí, ninguém segura a gente. Prova disso é o que a gente viu aqui hoje. Em cima desse palco, com uma mulher de pé, que hoje escolhe de pé, sentada, dançando. É isso. 2 horas. É isso. Eu queria saber, a gente tem... Como é que está o nosso tempo? Olha para mim, acabou. Eu não estou te vendo, não acabou? Não, não acabou não. Vamos encerrar, vamos encerrar. A gente ainda tem... Consegue fazer uma pergunta, pelo menos, da plateia? Uma só? Para a gente passando por todos. Tá. Não, 15 para as 10. Então a gente tem pelo menos o quê? Pelo menos uns 2 minutinhos. Tá? Pode ser? Ah, então eu gosto assim, donas. Depois você vai ouvir. Gente, a gente queria... Vocês têm alguma pergunta aí? Não? Coletaram, não? Alguém tem uma pergunta para fazer? Alguém gostaria de trazer uma pergunta? Ai, por favor, meu bem. Pode vir aqui, por favor. Só pedindo para ser breve, para aquele negócio chato. Você viu, né? Você viu como é que eu estou na situação? Desagradável. Diz seu nome. Olá, pessoal. Meu nome é Dalva e no meu status é Dalva Coragem. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria agradecer a vocês por eu estar aqui, agradecer a Deus acima de tudo. E eu acompanho a cantora Ana Paula no Instagram. Então, quando eu vi o seu primeiro vídeo lá, eu achei lindo, assim, né? E eu fui logo correndo para o YouTube para ver quem era, e a partir dali eu comecei a acompanhar. Eu indo num evento do Ednilson, eu acompanho o Ednilson na rádio, e ele fez a chamada da sua primeira apresentação e tal, falando que eu acho que eu me lembro desse nome. Corri pro YouTube e fui lá, era a mesma pessoa. Eu falei, caramba, que barato. E hoje eu estou aqui. Eu vinha passando aqui na Nossa Senhora de Copacabana, me deparei ali na entrada, né, com o chamado do evento. E eu era minha folga, e eu trabalho de acompanhante, sou acompanhante de um senhor. E eu não fui para casa, porque eu moro em Caxias. E eu fiquei, então eu dei uma volta. Eu falei para ele assim, eu vou dar uma saída, vou dar uma volta, tá? E daqui a pouco eu volto. Ele, tá bom. E na volta eu passei aqui em frente, vi, eu falei, meu Deus, eram 5h57 por aí. Eu falei, será que dá tempo de eu voltar? Corri até a Domingos Ferreira e voltei rapidinho, deu tempo de eu assistir o evento. Bom, sou mãe de 4 filhos. Aos 50 anos, por uma amiga, ela me incentivou a fazer teatro. E eu comecei a fazer teatro porque quero fazer dublagem. Eu ainda não fiz o curso de dublagem, porque eu não quero pular etapas. Mas eu faço teatro. E eu acho que ano que vem é um desejo, eu irei para Miami, porque ela mora em Miami. E lá eu vou fazer dublagem lá.
Os meus filhos apoiam, já são todos criados. E um dos desejos meu era, quando os meninos eram pequenos, vê-los criados, né? Pessoas de bem. Uma pessoa que não tem para onde correr, não tem como levar um filho para assistir uma peça de teatro ou uma boa escola, mas o que ter ali, ser incentivado. Incentivei a leitura, incentivei a cultura, e hoje todos caminham com seus próprios pés. E aí fiquei livre, já que o meu desejo foi realizado, os meninos cresceram, são homens de bens. Tenho 3 netos, um de 16 anos, uma de 10 e um de 2 aninhos. E eu me sinto muito feliz, eu me emocionei muito no show, porque a Ana Paula, ela diz exatamente aquilo que nós de periferia, nós pessoas que não temos muitas, que não temos como dar o de melhor para os nossos filhos, mas a gente dá o de melhor que a gente tem, que é o carinho, que é o amor, a educação em casa. E a partir disso, quando a gente vê eles criados, você, ai, que desejo, são criados, vão trabalhar, e agora eu posso fazer alguma coisa para mim. E o que eu fiz para mim? Entrei para o curso de teatro, gostei muito, agora eu vivo fazendo oficinas de teatro, e com 53 anos, entrei para o karatê, aí eu fui até a faixa vermelha, então, quando eu estava ensaiando alguma peça, não fazia o karatê. Mas, quando não estava ensaiando peça, estava no karatê. E, gente, é maravilhoso esse show da Ana Paula. Eu me emocionei muito. É muito gratificante a gente estar aqui. E são pessoas que contam a nossa história. Então, eu sou uma dessa pessoa que está no meio das histórias de vocês. E ainda vou escrever um livro, porque eu escrevo também. Maravilhosa! Maravilhosa, obrigada, bebê. Ah, mãe, sério? Pra mim não, né? Pra você não, porque eu sei qual vai ser sua resposta. Mas eu fiquei. Dá pra me ouvir ou não? Mas está gravando, é melhor, não está gravando, é melhor no microfone. Tá gravando, então eu tenho que diminuir. Ana Paula contou um pouco da trajetória dela e de qual é o desejo que ela tem de daqui a algum tempo ter 500 alunos na universidade, né? Acredito que até um número maior. Mas, para isso, foi necessário que você trabalhasse de uma maneira diferente, né? Dando aula, conquistando, encantando, serpenteando seus alunos, para que eles pudessem perceber o quão a música é importante. Pergunta a cada uma de vocês, né? Ah, é? Então tá. Eu vou perguntar àquela menina que está fazendo a mediação, né? O que... Dandara, é isso? Dandara, o que você está fazendo para, nesse patamar que você está, daqui a algum tempo, ter um número infinito de pessoas da mesma cor à sua volta, você se reconhecendo? Arrasou. Eu vou falar rápido, gente. Segura. Elas falem, o nosso tempo está curto, mas eu criei um projeto que se chama Taré Palavra Terapia, que é uma comunidade de incentivo à escrita focada em literatura negra feminina. E é esse projeto que eu levo para as escolas, que eu levo para o sistema carcerário, Talavera Bruce, onde estão as mulheres, né, carceradas, e não só. O presídio feminino não tem só mulheres, importante dizer isso, tem pessoas com úteros, não só mulheres. E também para a unidade de inserção social, para a rua, para a esquina, para o samba, enfim, para os espaços. Às vezes eu faço oficinas independentes, mas também estou buscando também os editais, aí faço uma temporada em escolas públicas, outra temporada em outros espaços, enfim. E é através desse projeto que eu tenho dito para as pessoas o que eu digo para mim mesma, porque é sempre espelho, que a gente precisa escrever a nossa história importa,
Nós temos muito para dizer e nós precisamos escrever os nossos livros. Nós somos escritoras, sim, ainda que a gente não vai escrever de acordo com as normas curtas da língua portuguesa, com o que os eruditos vão dizer o que é ou não é escrita, e experimentar outras possibilidades de escrita, experimentar uma escrita que é sensorial, porque a gente escreve com o corpo, é exercício físico, a gente escreve com paladar, olfato, tato, com emoção, e que a gente possa, a partir disso, se sentir muito confiante para que a gente possa publicar os nossos livros, para que a gente possa dizer o que a gente pensa, para que a gente possa contar a nossa jornada, porque não é de respeito só a gente, né? Acho que isso ficou nítido aqui. Quando a gente conta a nossa história, a gente está contando a história de muitas outras mulheres negras, de muitos homens negros, de muitas outras pessoas que estão nesse país, né? Então, é isso. Incentivar esse lugar de uma escrita corpo, de uma escrita movimento. Então, é isso que eu tenho mobilizado e movimentado aí. E espero também que cresça. E, sei lá, tem Zilá aqui, que foi minha... participou das minhas oficinas muitas vezes. E é isso, né? A gente, para compor, no caso, né? Para escrever composições. Então, é isso. É dentro desse encorajamento. E é recíproco, é mútuo, né? Enquanto eu encorajo, eu sou encorajada também. Que é sobre isso. Vira e mexe, a gente rateia, tá, gente? Não é linear, não. A gente chega em determinados espaços, a gente conquista coisa e tem dia que a gente olha e fala, não sou capaz, como que eu vou? Eu não. Não é linear, né? Não é. Então a gente vai, o tempo todo a gente está nesse exercício de dizer uma para outra, um para o outro, vai, é tua, você consegue, vambora, né? E aí também com as possibilidades de a gente experimentar e exercitar isso junto, formar, ouvir. É isso. Eu queria que cada uma falasse um pouquinho agora para se despedir. Então, mas antes de me despedir oficialmente, a Motosai, vem pra cá. Eu ia chamar depois. Você prefere agora? Eu quero que ela venha. Eu quero que ela venha. Sobe aqui no palco. Não, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui pra gente se despedir. A gente tá com um pouquinho de tempo, mas eu quero palmas pra ela, gente. Islã das Minas! Essa é a Caiane Ribeiro, conhecida como Mototai do Islã das Minas e a mulher da minha vida. Tem um gritinho, né, que a Ana Paula já puxou aqui, é rápido, me ajuda a ter energia. Eu vou descer, que eu não gosto de ficar aqui em cima muito, não. Eu prefiro ficar aí embaixo. Eu falo Islã, vocês respondem das Minas, tá bom? Pra me ajudar aqui com a energia. Islã das Minas! Tem um andar lento, arrastado, culpa dos castigos e assassinatos sofridos por nós. Ando descalça, e cada passo à frente parece que me puxam dois para trás. A voz sai baixinha, oprimida. Somos reis e rainhas de um passado que nos foi tomado, silenciado. Sinto no ombro uma dor dos dias de tronco, e eu não posso mais. Os caminhos não eram fáceis, não estão fáceis, e talvez nunca será. Mas no meu corpo, o peso é outro. São das memórias, das palavras, da fé dos meus ancestrais. Saluba, Eparrei, Odoiá. Como elas sejamos raiz forte, vento cortante e mar revolto, trazendo à tona toda a força do nosso povo. Sejamos terremoto, furacão e tsunami. Uma nação que não vai poupar o teu sangue. Com toda a ancestralidade, sigo marchando para a liberdade. E de sapato, de chinelo rasgado, mesmo se for descalça, vocês vão ver que agora ninguém fica calado. Os passos são firmes. Vamos pisar na cabeça de quem ousar e não nos querer livres. Os tambores de ontem já eram chamado para que sejamos vistas e ouvidas ocupando esses espaços. O meu corpo está fechado, os meus olhos arregalados e minha língua é um armamento. Vou metralhar com palavras, uma bala de prata, teus velhos argumentos. Sem fazer lamento, batendo forte no teu julgamento, vou enterrar o teu preconceito com a pá do meu conhecimento. Vamos gritar bem alto, fazer ecoar em todos os lugares que nunca mais seremos a carne mais barata do mercado. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, eu meio que tomei a palavra, né? Caracoles. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui fazendo parte desse sonho. Gratidão a todos vocês que estão me fazendo realizar. Vou deixar a Dandara terminar, porque eu tomei conta, né? Que feio. Você é a dona.
Você é dona. Mas é isso, gente. Só queria que cada uma falasse uma palavrinha pra gente se despedindo. Gente, agradecer mais uma vez pelo show lindo e a oportunidade de estar aqui com vocês todos. Obrigada, gente. Obrigada também. Tinha uma pergunta, mas depois de Nota Time não tem nem o que falar, o que eu faço. Elas fazem muito mais do que eu só canto. Canto e levo as minhas comigo. E levo vocês com a gente. E a gente está todo... Minha ideia está todo mundo no palco, junto. E cada vez que chega alguém por essa plateia e olha no nosso olho e fala assim, caramba, eu nunca vi uma mulher preta tocando flauta. Caramba, eu nunca vi uma mulher preta na televisão, no jornal, que eu nunca tinha visto. E caramba, você escreve para flauta, para sopros, para orquestra. E é isso. E a gente está aqui cavando o nosso espaço e carregando as nossas... E simbora. Um dia de cada vez. Obrigada, gente. Eu quero agradecer muitíssimo a palavra, já que você falou uma palavra, a palavra é fé. Eu tenho muita fé, sou uma mulher de muita fé, muito parecida com você, viu, Ana? Porque eu também sou do candomblé, mas tenho muita fé em Nossa Senhora, em São Pedro, nos Hereis, né? É essa história, essa mistura de religiosidade, de festa, de alegria, de afeto, de congraçamento, que eu trago de Irajá, onde eu cresci, do subúrbio. Minha missão, Dona Célia, é comunicar, minha missão, inclusive, religiosa, e por isso aguento, por isso insisto em ser um corpo feminino, negro, de origem periférica, na TV, no jornal, na rádio, fazer vibrar a palavra, o conhecimento, esse empoderamento. Eu batizo um auditório numa escola municipal em Cordovil e, provavelmente, o diretório acadêmico da Faculdade de Jornalismo, onde eu me formei, na UF. E acho que muitas jovens negras têm se inspirado, têm sonhado com jornalismo, com comunicação, a partir dessa presença. Não é duro, muitos dias de chorar na cama, mas vale, né? Mas vale. Axé para nós. Gente, muito obrigada. Palmas para todos nós que estamos aqui, que ficamos até agora. Obrigada, que vocês possam aí retornar aos seus lares com muita proteção, com muito axé, com muito carinho. Tem uma poesia que eu digo que o afeto é o nosso maior feitiço. Então, que possamos nos afetar sempre.